Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos ler o Salmo de número 1 e vamos trazer para os nossos corações a palavra do Senhor. Tivemos aqui um probleminha no som, mas resolvido. Então eu quero convidar você para estarmos meditando aqui no Salmo de número 1. O Salmo de número 1 diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós observamos que o salmista, ele vai dizendo, ele vai trazendo para nós o que realmente é a felicidade. O salmista aqui no Salmo de número 1, ele vai mostrando realmente quem é feliz. Realmente quem tem a felicidade. O ideal das pessoas é elas vivem à procura da felicidade. Elas andam buscando a felicidade. Mas o salmista vai dizendo aqui para nós que a felicidade não está naquilo que nós podemos adquirir de forma exterior, ou a nossa felicidade não está nas coisas, mas a nossa felicidade, como ele vai dizendo aqui, felizes são. Ele não diz que seremos, mas que somos felizes. São felizes aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Então ele diz que feliz é aquele que não se deixa levar pelo conselho dos maus. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos homens maus. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho das pessoas que não querem saber de Deus. Feliz é aquele que não se prende ao conselho dos homens maus. Feliz é aquele que não se firma em cima de conselhos ruins. Sabemos que conselhos podem ser bons ou podem ser maus. Não podemos desprezar os conselhos, porque por eles poderemos ser edificados, abençoados e até ter muitas vitórias. Mas também haverá conselhos e há conselhos que são maus, que são conselhos que trarão destruição, tristeza. Mas o salmista diz que quem é feliz não segue o conselho dos maus. Segundo, nós observamos que ele vai dizendo que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus. Meus amados irmãos, nós vemos que o salmista, ele vem dizendo que feliz é aquele que não segue o exemplo, o padrão da maioria. Romanos 12, verso 1 e 2 vai mostrando sobre que nós não podemos nos amoldar, pegar a forma, o padrão desse mundo. Então o salmista diz que feliz não é quem segue o padrão da maioria. Feliz é aquele que não anda como todos andam. Alguém acha que para ser feliz tem que ser como todos, fazer como todos fazem. Se ele for diferente, ele não será feliz. Mas nós observamos que a felicidade está
em termos o Senhor como nosso exemplo. A felicidade está em nós seguirmos aquilo que o Senhor nos ensina. Pois a palavra de Deus, Paulo vai dizendo que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Efésios 5:1 vai dizendo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então todo mundo está fazendo, todo mundo está seguindo algo, mas nós não somos todo mundo. Nós não somos qualquer um, nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós seguimos o padrão de Deus e não o padrão da maioria. Nós seguimos o exemplo do Senhor e não o exemplo daqueles que zombam de Deus. Queridos, isso é maravilhoso, porque o salmista vem tratando com algo que para as pessoas, felicidade é você olhar para a maioria, olhar para o mundo, olhar para as pessoas e ver que elas estão fazendo e aparentemente elas estão com um sorriso, aí você diz, eu tenho que fazer isso. Mas aquilo desagrada a Deus, mas alegra a minha carne. Mas o salmista diz, feliz, você é feliz. Olha que às vezes a gente é feliz e nem sabia. Às vezes nós somos felizes e nem sabíamos. O salmista diz, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não segue o exemplo dos maus. E ele diz, e que não se junta com os que zombam de Deus. Às vezes nós vemos pessoas que se juntam e começam a zombar de Deus, começam a zombar da palavra de Deus, começam a zombar da vida dos irmãos, da igreja. E a gente se reúne com essas pessoas e acha graça. Mas o salmista diz que feliz é aquele que não se junta com os zombadores. Feliz é aquele que não se ajunta com aqueles que escarnecem de Deus. Feliz é aquele que não se achega com aqueles que estão zombando da palavra do nosso Deus. Pessoas que zombam de uma vida de santidade, zombam de uma vida de obediência, de retidão. E às vezes a gente, para não estarmos, sermos considerados como chatos, a gente se reúne ali. A gente se achega, mas é um conteúdo impróprio para a vida de um cristão. Então eu digo para você, saiba onde você se coloca. Saiba onde você está pisando. Porque o salmista diz que feliz é aqui onde eu observo uma coisa, que muitas pessoas, elas são dependentes emocionais de outras pessoas. Elas se sentem dependentes para poder serem felizes. Então, se ela não está junto com outras pessoas, ela se sente infeliz. Ela precisa estar na roda das pessoas para poder se sentir feliz. Precisamos sim ser sociáveis. Cristão, ele é luz, e luz tem que iluminar onde há treva. Somos sal, precisamos dar sabor no meio daquilo que não tem sabor. Mas nós não podemos nos ajuntar e nos tornar um com eles. Porque o Senhor diz que quando o sal se torna insípido, para nada mais presta. Então tem muitas pessoas que elas, para serem felizes, elas precisam estar no meio de outras. Para serem felizes, elas precisam estar tendo a aprovação da maioria. E nós sabemos que nesse mundo, para você ter a aprovação da maioria, você tem que fazer o que eles fazem, dizer o que eles dizem, pensar como eles pensam. Mas a nossa felicidade, olha o que o salmista diz,
Pelo contrário, oh glória a Deus, pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. Então, aonde está a nossa alegria? Aonde está o nosso prazer? Não é no conselho dos ímpios, não é no caminho dos pecadores, não é na roda dos escarnecedores. A nossa alegria, o nosso prazer está na lei do Senhor. E nessa lei nós meditamos de dia e de noite. Como são felizes, o salmista está dizendo isso, como são felizes aqueles que meditam na lei do Senhor. Como são felizes aqueles que têm prazer, sabe? O salmista está dizendo, na linguagem mais popular, do animal que come e remói. Ele se alimenta e depois ele rumina aquele alimento e começa a, vamos dizer assim, a degustar de fato aquele alimento. Então o salmista está dizendo, pelo contrário, feliz é aquele que o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Ele está meditando nas belezas do Senhor, na palavra de Deus. Ele está meditando nas coisas de Deus. Se ele está no caminho, ele está meditando. Se ele está em casa lavando louça, se ele está na roça, se ele está na empresa, se ele está onde ele se encontrar, ele está meditando, ele está trazendo à memória a palavra de Deus. É por isso que nós somos vencidos na hora da tentação, porque nós não meditamos. E se nós não meditamos, na hora da tentação, nós não teremos uma palavra para dizer, como Cristo disse. Quando Satanás veio tentá-lo, ele diz, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele diz, mas está escrito, adorarás somente ao teu Deus, só a ele prestará culto. Ele usa a palavra porque a palavra estava no seu coração. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, o nosso prazer deve estar na lei do Senhor. Aí o versículo de número 3, o salmista vai dizendo assim, essas pessoas, elas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Quem observa a lei do Senhor, quem observa a palavra de Deus, olha o que acontece, como é maravilhoso. Ele diz que é como uma árvore que é plantada junto a ribeiros de água. Você observa que as árvores que são plantadas ali junto, à beira de um córrego, de um riacho, de um ribeiro, de um rio, o que acontece com aquelas árvores? As árvores que estão mais distantes, elas estão castigadas pela seca, elas estão castigadas vamos dizer assim, pela sequidão. Mas aquelas árvores que estão mais próximas do ribeiro, enquanto as outras estão secas, enquanto as outras estão as folhas caindo, enquanto as outras não têm frutos, aquela árvore que está à beira do ribeiro, ela é verde. Inverno, verão. Verão e inverno. Ela sempre está dando sinal de vida, ela sempre está viçosa, ela sempre está frutificando. Então, quando nós meditamos na lei do Senhor, queridos, a lei do Senhor é como um manancial que vai fluindo, que vai trazendo bálsamo, que vai trazendo aquela fluidez daquilo que nós necessitamos. Então o salmista diz aqui,
Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo. Então, na vida daquele que medita na lei do Senhor, no tempo certo, ele tem fruto. Ele não é um cristão que não dá fruto, ele não é um cristão que não tem frutos na sua vida. Quando você olha para ele, você vê, aleluia, você vê os frutos. No momento certo, no tempo de Deus, ele vai frutificando. E nós observamos que tem pessoas que passam uma vida inteira, mas elas não frutificam. Pessoas que passam a vida inteira na casa do Senhor, mas é como se elas não estivessem plantadas junto aos ribeiros. Elas estão ali, mas elas não dão frutos. Elas estão ali, mas o tempo as castiga. Elas perdem o seu brilho, elas perdem as suas folhas. Elas não dão frutos, mas nós vemos que aquele que está ali e que medita na lei do Senhor, que tem prazer na lei do Senhor, ele é diferente. Como isso é maravilhoso. Aquele que medita na lei do Senhor é diferente. Aquele que tem prazer na lei do Senhor, ele é diferente. Então, por isso que nós vemos tantos crentes cristãos que estão até mesmo na casa, na igreja, mas não são diferentes. Vivem como os ímpios. Sem felicidade, sem prazer na vida. Porque não conhecem as Escrituras. Não tem prazer na lei do Senhor, não medita na lei do Senhor, não tem prazer na palavra de Deus, tem mais prazer no conselho dos ímpios, tem mais prazer na roda dos escarnecedores, pessoas que têm mais prazer em estar no meio de pessoas ímpias do que estar na casa de Deus. Pessoas que às vezes até deixam de ouvir a palavra de Deus para ouvir coisas imorais, indecentes. Às vezes pessoas que deixam de ouvir a palavra, às vezes para ouvir, assistir um programa de televisão que vai trazer imoralidade para a sua casa. Outros até mesmo passam tempo assistindo novelas, trazendo para si aquilo que não vai dar de fato o prazer e a alegria. Mas nós vemos o salmista dizendo que aqueles que meditam na lei do Senhor são como árvores que crescem ao ribeiro, à beira de um riacho, e elas dão fruto no tempo certo. Suas folhas não caem, as suas folhas não murcham. Ah, se todos nós fôssemos assim, em todo tempo, quando olhassem para nós, vissem vida. Você observa que uma árvore onde as suas folhas estão verdes, você diz, ali tem vida. Então o mundo, ele quer olhar e ver isso em nós. O mundo olha e nós precisamos trazer para o mundo a vida que está em nós. A vida que está em nós, ela não está e ela não depende de circunstâncias para ser transparecida. A vida que está em nós, ela não depende de circunstância para aparecer. Então nós vemos que tem pessoas que, se ela passa por uma situação, ela tem vida. Se ela passa por uma situação desagradável, ela transparece. Não, em qualquer momento as nossas folhas não murcham, as nossas folhas não caem. Aí ele diz, assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Mas por que dá certo? É um triunfalismo? Não. É porque se você medita na lei do Senhor, a tua vida é condicionada
aquilo que Deus quer. Jesus diz: tudo que vocês pedirdes ao Pai em meu nome. Mas ele vai dizendo: segundo a minha vontade. Ele vai nos ensinar a pedir segundo a vontade de Deus. Então, se você conhece a palavra, você pede algo que está de acordo com a palavra. E se você pede algo de acordo com a palavra, Deus vai fazer. Por quê? Está alinhado com a vontade dele. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. A vontade dele é que prevalece. E se você é um cristão que medita na lei do Senhor, que conhece a palavra, você conhece a vontade de Deus. E se você conhece, você pede alinhado à vontade de Deus e vai se cumprir na tua vida. E às vezes as pessoas dizem assim: mas por que fulano sempre quando ora, Deus responde? E outros dizem assim: eu oro e Deus não responde. Será se não é porque não está alinhado com a Escritura, com a vontade de Deus? Então nós vemos aqui que o salmista vai dizendo que é feliz. E eu quero declarar nessa manhã para a tua vida: você não será feliz. Você não vai ser feliz. Você é feliz. Por quê? Porque você medita na lei do Senhor, você tem prazer, você se compraz, você se deleita na lei do Senhor, e assim o Senhor, ele vai realizando, Deus vai sustentando, vai guiando, vai guardando, e a tua vida será de prosperidade. Prosperidade nem sempre é no sentido financeiro, mas de saber que Deus está no controle, que Deus está cuidando, que Deus está direcionando, que Deus está ali. Isso é para nós a maior prosperidade, saber que o Deus do céu e da terra, Criador de tudo, está conosco. Você quer ter maior riqueza do que isso? Jesus escreve ali nas cartas da igreja ali de Éfeso, ou nas suas 7 cartas às igrejas da Ásia, não me lembro agora aqui qual a igreja, mas que ele diz que eles eram ricos. Eles eram ricos, mas aparentemente eles eram pobres, porque não tinham, eles foram tirados seus bens por causa da perseguição. Mas ele diz: vocês são ricos. Mas a outra igreja, agora a de Laodiceia, eles se consideravam ricos porque tinham tudo. Mas Jesus diz: vocês são pobres, cegos, nus, miseráveis. Porque eles tinham as coisas, mas não tinham Deus. Deus estava do lado de fora, como está lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. O Senhor estava do lado de fora. Então a maior riqueza, a maior felicidade é termos o Senhor. E o salmista, ele vai dizendo: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Então você já é feliz. Desfrute dessa felicidade no Senhor, em saber que Ele está guiando a tua vida. E eu concluo dizendo, como diz o salmista, como ele diz lá no verso 6 desse salmo. O salmista, ele vai dizendo que Deus conhece o caminho do justo. Deus, ele conhece. Ele traça o nosso caminho. Mas o caminho dos que colocam o seu prazer nas riquezas, nas coisas desse mundo, é como um caminho escorregadio. Escorregam, caem e tropeçam. Mas você está num caminho firme, você está num caminho aonde te dará a segurança eterna.